Não sabe contratar? Descubra como ter os profissionais certos para o seu evento. Um assunto, gente, que incomoda todo mundo. Por quê? Depois de anos organizando eventos e depois de contratar assim, centenas de profissionais, eu aprendi da pior forma o que funciona e o que não funciona. Na hora de você formar uma equipe de sucesso. Na minha pesquisa de gestão de pessoa, eu cheguei no modelo, numa forma de contratação que eu acho que ela é muito boa. Tá? E uma coisa que eu percebi é que existe duas armadilhas quando a gente vai contratar uma equipe. A primeira armadilha é quando a pessoa ela passa por todo o processo de seleção, você vai atrás, contrata, você faz tudo bonitinho e no final ela desiste. Ela não quer assumir aquela função. Quer dizer, você perdeu aí tempo e dinheiro, né? Óbvio. Então, e a outra armadilha é você se enganar. Né? Você achar que está contratando alguém bom e você descobrir que essa pessoa não é tão boa assim, né? Que é como você achava que ela é. Então, a gente tem esses dois problemas muito sérios. E isso, gente, é horrível para qualquer empresa. Tá? Não é só para a área de eventos, não. Qualquer empresa é muito ruim você descobrir que você contratou a pessoa errada. Ou se não, claro, você contratou a pessoa certa e ela desistir, tá bom? E na área de eventos, eu falo assim que o maior agravante é que você pode descobrir isso no meio do evento. Como já aconteceu comigo, né? Eu já descobri mais de uma vez. Não foi uma vez só, não. Eu descobri mais uma vez que eu tinha contratado a pessoa errada. E pior, gente, nessas duas vezes, sabe quem eram as pessoas ruins? Mestre de cerimônias. Uma delas era uma mestre de cerimônia especial. Eu não vou nem falar o nome dela aqui, porque vocês talvez conheçam, é uma pessoa famosa. Pelo menos ela era. Faz muito tempo que eu não escuto o nome dela, mas vocês saberiam quem é. E ela, assim, ela começou a fazer o evento, era um evento de peso, tinha presença de ministro, era um evento assim, a gente tinha mais de 1.500 pessoas participando. E a sensação que a gente tinha é que ela estava dopada. Era essa a sensação que a gente tinha. Então, assim, ela trocava as palavras e tudo mais. E muito ruim. E uma outra vez foi um mestre de cerimônias. Eu não tinha tido tempo de averiguar e me disseram que ele era muito bom. Mas o que acontecia? Ele não seguiu o script. Era um mestre de cerimônia que estava atuando em colação de grau e ele não seguiu o script, ele inventava coisas, sabe? Tirava coisas da cabeça dele. Foi tão irritante, tão ruim, que no final a reitora, que é da instituição, pegou e falou para mim assim, pelo amor de Deus, eu não quero esse cara aqui amanhã, que a gente ia ter no outro dia. Ela falou, eu não quero esse cara aqui amanhã, para vocês verem. Então, é uma situação, a gente só descobre quando a gente contrata gente ruim no meio do evento. Então, isso é péssimo. No caso dessa que estava dopada, por outro dia, a gente conseguiu contratar outra pessoa, né? E também no outro eu também consegui contratar outra pessoa para o outro dia. Mas isso é muito ruim. Isso prejudica a qualidade do seu evento, com certeza. Porque quem é que passa por incompetente? Você que fez a contratação, né? Tipo assim, você não viu isso? Então, isso é muito ruim. Então, é por isso que eu vou falar sobre isso aqui hoje, tá bom? Como contratar os profissionais certos para o seu evento. Como é que você faz, tá bom? E claro, né, além de você encontrar pessoas qualificadas, você também tem que vender a sua empresa, você tem que vender o seu evento, para que essa pessoa tenha um desejo de trabalhar com você, para que ela deseje ficar. Então, a gente vai falar dessas duas coisas aqui nessa live, tá bom? E outra coisa, gente, nós que somos da área de eventos, por que a gente tem que ter essa preocupação? Porque a gente não vai contratar qualquer pessoa, né? A gente não vai... a gente quer profissionais realmente bons que esteja com a gente e que compartilhem os mesmos valores que a gente tem ali nesse momento, né? E que eles queiram participar aí de algo maior, né? De algo mais interessante, tá bom? E eu sei, gente, porque como eu falei, já vivi isso, construir uma equipe de sucesso na área de eventos não é fácil, tá? Não é fácil, tá bom? Principalmente porque a variação de trabalhadores é muito grande. Hoje você está com uma pessoa boa, amanhã essa pessoa já não está mais disponível. Então, assim, é bem difícil, né? É bem complicado. Então, é preciso investir uma parte do nosso tempo para fazer isso. É muito importante, é muito necessário você investir nesse trabalho que eu vou falar para vocês aqui, para você não achar que isso é uma perda de tempo. E para você fazer uma boa contratação, uma contratação certeira, a primeira coisa que você tem que fazer é você ter um pré-preparo,
tá? Você não é ir diretamente na contratação, tem que ter um pré-preparo. E o que é esse pré-preparo? A primeira coisa que você vai fazer, você vai listar as funções que você deseja contratar, certo? E o que você deseja que essa pessoa saiba, tá? Isso é, além da qualificação do cargo, né? Você vai colocar lá, eu quero esse cargo, né, essa função, e a pessoa tem que ter essa qualificação. A pessoa também, além de ter essas qualificações, você também tem que definir o perfil dela. Não só a qualificação, o perfil. Por exemplo, imagina que uma das qualificações seja cargo de recepcionista. Uma recepcionista, ela não pode ser tímida. Então, dos perfis dela é ser uma pessoa mais comunicativa. Já se você tiver lá um operador de som, você não precisa dessa qualificação. Não é necessária essa qualificação. Tá? Então, ele precisa saber operar bem determinados tipos de equipamentos. Então, percebem que não é só colocar a qualificação técnica, né? Você tem que dizer ali o que você quer, qual o perfil que você deseja para aquela pessoa. Isso vai te ajudando, tá bom? E isso, gente, o legal de você fazer esse pré-preparo é que você vai fazer ele só uma vez. Você não precisa ficar fazendo ele todas as vezes que você for contratar. Você vai fazer uma vez e você vai ter ele lá salvo. E ele só vai mudando à medida que você for identificando que tem que melhorar alguma coisa ou quando aparecer uma função nova. Aí você vai, na verdade, só fazendo alguns ajustes nessa lista aí que você fez, tá? E a outra coisa que você precisa fazer é definir os seus valores. Não é, gente, assim, às vezes a sua empresa já tem lá os valores definidos, bonitinho. Eu não estou falando desses valores da sua empresa. Eu estou falando dos valores pessoais que você tem, que você acha importante que uma pessoa tenha também para que se identifique com a sua empresa, com a sua forma de trabalhar, tá? Então, você tem que listar esses valores. Você pode fazer o seguinte, você pode chamar a sua equipe, o pessoal que trabalha com você, e você vai listando quais são os valores que você acha importante. Você pode fazer aí um brainstorm com essa equipe para você identificando, né, quais são os valores que você acredita, que às vezes a sua equipe acha que é importante. Por exemplo, você pode querer trabalhar com uma pessoa que ela seja transparente. Aí você fala assim, nossa, Nilza, mas isso você tem que colocar nos valores? Sim, porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa que não é transparente. Porque a falta de transparência não te leva a confiar nessa pessoa. Ou, por exemplo, você pode colocar lá que ela seja pontual. Né? Essa pessoa tem que ser pontual. Isso são valores que às vezes a gente não se preocupa em colocar, mas que pesa. Então, assim, valores como pontualidade, organização, transparência, né? Uma pessoa que queira aprender sempre. Isso é um valor que para mim é muito importante, é uma coisa que pesa. É uma pessoa que quer aprender sempre coisas novas, que é uma pessoa que não fica ali estagnada. Então você deve ter aí os seus valores, que você acha que é importante. E aí você vai colocando, você vai identificar, quando você estiver fazendo a contratação, se a pessoa tem ou não esses valores. Porque se ela não tiver, você vai ter dificuldades para trabalhar com ela. Olha, gente, como é difícil trabalhar com uma pessoa que não seja pontual, eu acho, em eventos. Pode ser que tenha gente que não se importe, desde que a pessoa faça entregas, né? Mas para mim a pontualidade no evento ela é essencial. Então, você tem que fazer isso, tá bom? E você, gente, depois de você listar, né? Chama a sua equipe, faz lá um brainstorm, depois de você listar tudo, claro que vai dar aí um monte, né? Talvez uns 35, sei lá. Você não vai ter todos esses valores. Você começa a agrupá-los para você chegar aí nos, sei lá, 4, 5 valores fundamentais. Então, por exemplo, igual eu falei, aprendizagem para mim é uma coisa, é um valor importante. Aí eu vou juntando daquela lista tudo que fala sobre aprendizagem e eu coloco num valor só. Tá bom? A gente faz essa compilação e deixa aí uns 5, sei lá, 6 valores no máximo. Tá bom? E aí, gente, toda vez que você for fazer uma contratação, você observa se essa pessoa atende ou não esses valores. Inclusive, depois que você fizer isso, você pode até verificar na sua equipe se tem pessoas que atendem esses valores. Se não tem, você pode já eliminar, né? Ou se não, não é que eliminar, mas você começa a ver que é um ponto de atenção, é um alerta para você. Porque essa pessoa, ela pode ser uma maçã podre no meio da sua equipe. Vocês já ouviram falar isso, né? E quando você tem uma maçã podre, ela vai contaminando as outras que estão boas.
Então, a gente tem que tomar cuidado e isso ser um ponto de alerta. Por isso que é legal você fazer essa parte aí dos valores, tá bom? E aí, uma pessoa que está no processo seletivo e não atendeu, você elimina, você tira fora. Eu sei, gente, que parece ser meio chato, né, para você que é gestor de eventos, mas você tem que pensar no ambiente que você vai trabalhar, você tem que pensar no ambiente como um todo, porque isso reflete no sucesso do evento. Isso reflete se os participantes do seu evento vão gostar disso ou não. Porque as pessoas veem, as pessoas percebem isso, tá bom? Bom, feito isso, né, você listou ali os valores e tudo mais, você vai fazer, então, o processo de contratação em si. Você vai começar o processo de contratação. E esse processo, gente, essa forma que eu vou ensinar para vocês aqui, ela é chamada de funil de contratação. Né? O que é um funil? A parte de cima é a boca larga, onde você vai jogando ali as pessoas, e aí você vai, à medida que o processo vai acontecendo, você vai afunilando, até que no final vai sair as pessoas que te interessam. Então, observa. Então, como é um funil, a primeira coisa que você tem que fazer é ter pessoas entrando na boca desse funil, né? Então, você vai divulgar as vagas que você tem para contratar em diversos lugares, em vários lugares, tá? Onde eu aprendi isso, eles falam assim, o gestor de eventos ele tem que estar no modo de contratação. O que é esse modo de contratação? É que você tem que construir uma base sólida de bancos de talentos e de currículos aí para sua empresa. Então, você tem que ter sempre pessoas entrando nessa boca desse funil, sempre, sempre. Então, você tem que estar sempre alimentando essa boca desse funil. Não só, gente, não, eu vou pegar um evento. Não, você tem que estar sempre entrevistando, pesquisando, anunciando, para você ter sempre gente entrando nessa boca aí do funil. Para quando você precisar num evento, você tem pessoas boas para trabalhar com você, tá? E como é que a gente constrói esse funil? Como é que a gente faz isso? Então, você divulgou, né? A primeira coisa foi divulgar. Você divulgou, e você divulga, gente, em tudo quanto é lugar. Você divulga nas suas redes sociais, você divulga no LinkedIn, se você tiver um site também, você divulga em grupos do WhatsApp, em jornais, agências. Você tem que ver aí, nas agências de emprego, o que tem aí na sua cidade. E você pode pedir pessoas para indicar, né? Então, assim, o máximo que você puder divulgar. Você tem que olhar o que você tem aí que funciona bem e faça essa divulgação, para que as pessoas saibam que você está precisando de profissionais naquela área. Então, a primeira coisa que você vai fazer. E aí, algumas pessoas falam, Nilson, mas precisa divulgar tanto, eu não só posso pegar indicação. Não, você tem que divulgar. Lembre-se que a gente está trabalhando com o funil. Então, quanto mais gente você colocar na boca do funil, melhor para você. Por quê? Porque as pessoas vão ficando pelo meio do caminho. À medida que você vai fazendo o processo, as pessoas vão sendo descartadas por um motivo ou outro. Então, quanto mais gente você colocar, melhor. Porque aí você vai ter mais gente lá no final, na ponta do funil. Então, sim, tá? Divulgue bastante a sua vaga. Tá bom? Não deixa ir só na mão de algumas pessoas que está te indicando e tudo mais. Porque se não for pessoas qualificadas, você não tem outras opções, né? Você não fica na mão de quem não é qualificado, ou a pessoa é qualificada e quer ir para outro emprego, você fica sem ninguém. Então, quanto mais pessoas você colocar na boca do funil, melhor, tá? Bom, e a forma como que as pessoas vão chegar até você, você que vai decidir, ou você vai fazer um formulário, você vai receber currículos e tudo mais. Então, as pessoas vão ou mandar currículo, ou vão preencher formulários aí, você que vai escolher, né? E aí, quando você recebe essas informações desses candidatos, a segunda coisa que você vai fazer, que é a primeira etapa da seleção, né? É você checar as referências. Então, de tudo que chegou ali, você tem que olhar as referências da pessoa, se a pessoa tem referências. E você tem que, é bom você ligar, você consultar, ver se a pessoa trabalhou naquele lugar mesmo, você verificar se ela é bem indicada pelo ex-patrão dela. Mas você não quer ficar com uma pessoa que deu problemas num outro emprego, né? Então, essas referências é muito importante. Então, a primeira coisa é receber essas informações. A segunda é checar essas referências. E por que, gente? Está logo no início, né? Sendo aí no nosso segundo passo. Porque para você não perder tempo entrevistando pessoas que não têm uma boa referência. Então, a referência é muito importante, é muito importante. Isso serve, gente, inclusive para você que está pleiteando uma vaga. Você tem que ter boas referências.
tá? Então, você tem que trabalhar para isso também. Então, vale para os dois isso aí, tá? Então, não deixa para checar as referências no final. Já faz isso logo de início, mesmo dando trabalho, mas já faça isso logo de início, porque se a pessoa não tiver uma boa referência, você já está eliminando ela ali, você não vai... Parece que você está perdendo tempo, mas você vai ganhar tempo nas próximas etapas, ok? Então, já saiba logo de início se ela é bem indicada ou não, tá? Porque tem gente aí, gente, que o patrão não quer, o ex-patrão não quer trabalhar com ela de volta de jeito nenhum, porque a gente só dá dor de cabeça, tá bom? Então, não tenha preguiça. Aí, o outro passo desse funil é você fazer uma entrevista com ela, mas é uma entrevista ou por telefone, tá? Que para mim é o mais indicado, porque você não perde muito tempo, ou por meio de uma call, que é o que está hoje mais em voga, né? Essa etapa a gente chama de etapa de qualificação. E por que é importante ser por telefone? Porque aí, gente, por telefone você não perde nem tempo e nem dinheiro, tá? E também você ajuda a outra pessoa. Ela não precisa vir pessoalmente até você não precisa parar o seu tempo para ficar esperando a pessoa. É muito mais fácil você conversar com ela primeiro por telefone. E nessa conversa por telefone, você vai já ter uma noção se ela já atende o que você deseja ali, pelo menos em termos de qualificação. Por exemplo, ela colocou lá que ela é especialista em uma determinada função que você quer. E aí você vai averiguar se é mesmo. Ou se não, você vai ver se ela quer mesmo trabalhar. Porque tem gente que vê a vaga e manda, mas depois nem lembra, nem sabe. Ou se não fez aquilo porque alguém pediu para fazer, mãe mandou, pai mandou, né? Assim, mas a pessoa nem quer aquilo ali direito. Então, você aproveita, esclarece algumas dúvidas que ficou no formulário, no telefone, você aproveita e já faz algumas perguntas, às vezes não ficou bem claro algumas coisas, você aproveita e vê se a pessoa também tem interesse de verdade na vaga, tá bom? Às vezes o fato de você falar com ela por telefone já resolve muita coisa, tá? Você descobre uma série de coisas. E essa fase ela é muito importante porque você vai economizar tempo, tá? Principalmente tempo depois, ok? E aí, as pessoas que passam nessa fase, as que não passaram, você já elimina, né? Então, a gente já teve aí 2 tipos de eliminação. E aí, você vai chamá-la pessoalmente. Esse momento que você vai chamá-la pessoalmente é importante que você faça em dupla, primeira coisa. Nunca sozinho, né? Uma pessoa sozinha. Ou, de repente, nem precisa ser você, pode ser alguém da sua equipe, tá? Não tem problema. Esse momento, você vai fazer uma leitura da pessoa. Aí você fala assim, mas fazer uma leitura da pessoa, né? Você vai fazer perguntas para ela, para você identificar se ela atende ou não aqueles valores que você listou. Então, você vai fazer perguntas para ver se ela atende ou não. Por exemplo, você pode perguntar se ela, por exemplo, lê, se ela lê bastante, nos últimos livros, o que ela leu que trouxe algum aprendizado para ela. Você pode perguntar, olha, e você assiste algum filme? Você já assistiu algum filme que está relacionado a eventos? O que você aprendeu com esse filme? Sabe, perguntas desse tipo? E aí você vai vendo, você vai conseguindo observar se essa pessoa atende os seus valores, tá bom? Você pode perguntar assim, do tipo assim, você teve algum problema desse tipo no seu último evento? O que foi que você fez? Né? Pode perguntar, você já chegou atrasado em algum evento? Como é que você conseguiu resolver isso? Você vai colocando situações relacionadas aos seus valores. E a pessoa vai respondendo. E aí você vai verificar, você vai conseguir, a partir do que ela responde, você vai descobrir se ela é uma pessoa que atende ou não o que você deseja. Se ela tem perfil para trabalhar com você na sua empresa, no seu evento. Tá bom? Você pode colocar se ela já teve algum problema com o cliente, na hora de recepcionar, por exemplo, como é que ela resolveu isso. E por aí vai. Vai depender muito de caso a caso, tá? Aí, gente, essa fase, sabe por que ela é boa? Porque às vezes o currículo do cara é muito bom. Às vezes o currículo é excelente. Mas na hora, assim, quando você tem que lidar com ele no dia a dia, você vai ver que é uma pessoa que ninguém quer ficar perto dela, tá? Eu já trabalhei com uma pessoa, gente, que tecnicamente ele era muito bom. Ele entendia muito, muito
da parte de som, de áudio, de vídeo e tudo mais. Só que era uma pessoa que eu brincava que ele chegava de ré, porque ele já queria sair, já queria ir embora. E também tudo que a gente pedia para ele fazer, ele falava, não, isso aí não é da minha área, não, isso aí não é da minha alçada, não, eu não fui contratado para isso. Então, assim, imagina, numa equipe de eventos, você tem uma pessoa dessa, né, que ela não é disponível, ela nunca pode fazer nada. Aí eu ficava pensando assim, mas por que essa pessoa foi contratada? Que eu não descobri ainda, o que ela tem que fazer aqui, né? Então, assim, no caso era um colega, então, assim, e ele criava um péssimo clima para a empresa, para a instituição, péssimo. Porque ninguém queria ficar perto dele, ninguém queria falar com ele, ninguém queria pedir nada para ele. Muito ruim. Tudo que a gente precisava dele, a gente falava para o chefe, falava assim, você vai lá falar com ele. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque às vezes o cara domina bem a técnica, mas você não quer ele na sua equipe. Aí você tem que cortar fora, tá bom? Ele não se encaixa na sua cultura, nos seus valores. E aí vai ser a maçã podre, que vai contaminar toda a equipe, tá bom? Outra coisa, está observando que você já desceu aí mais ainda o seu funil? Que ele está ficando cada vez mais, com menos pessoa, mais ralo, né? E aí, a próxima etapa, ok, passou tudo, né? Passou, atende o perfil, aí sim você vai chamar para uma outra entrevista, só que agora é uma entrevista técnica. Né? Você vai ver se aquela pessoa realmente sabe fazer o que ela está dizendo que vai fazer. Né? Então, de repente, umas cerimônias, vai dizer se né? Você vai colocar ele ali para ele falar no evento. Tem uns que nem precisa tanto, por exemplo, a recepcionista. A recepcionista, às vezes, ela não precisa saber muito, você vai ensinar para ela. Então, talvez seja mais, não precisa de tanto, mas tem certas coisas que o cara tem que saber fazer o trabalho que ele está dizendo que sabe fazer, tá? Então, por exemplo, se for uma recepcionista bilíngue, aí não, aí você tem que conversar. Ela tem que mostrar que ela sabe inglês realmente, tá? Ou se for inglês, né? Se for espanhol, seja o que for. Então, essa outra parte, essa técnica, ela é muito importante também para ver se a pessoa te atende, para você não descobrir só na hora, ok? Então aí, vocês observaram, né? Nós chegamos nessa parte da contratação, nós chegamos no final. Então você vai ter aí no final 1, 2, 3 pessoas boas, que atendem o que você deseja, certo? Ah, então, ótimo, chegou, atendeu, é o que você quer. Só que aí tem aquele segundo problema que eu te falei, lembra lá no início? Eu te falei que a pessoa tem que desejar trabalhar com você, né? Para ela não pedir demissão. Ou ela dizer assim, não quero, né? Eu não quero trabalhar com você. Então, como que você vai fazer? Aqui, nesse momento, é a hora que você precisa vender o seu trabalho. Você precisa vender a sua empresa, vender o seu evento. Então, você precisa mostrar para essa pessoa o quanto é bom, o quanto é interessante, quanto é legal ela trabalhar com você. Né? Você mostrar para ela a sua cultura, mostrar para ela os valores, e fazer isso de uma forma legítima, claro, né? Para que ela deseje ficar, para que ela prefira ficar com você do que voltar para o emprego dela antigo, né? Porque às vezes a pessoa fica, será que eu vou? Né? Que eu já sei como é, será que eu vou, será que eu não vou? Então você tem que mostrar que você vai atender as expectativas dela, que ela vai gostar de trabalhar com você. E aí você vai mostrar as vantagens de se fazer parte daquele evento, daquela equipe, tá bom? Você vai mostrar também que é muito interessante aquele evento, que aquele evento vai fazer diferença na vida dela, que ela vai crescer, né? E por aí vai, tá bom? Mostra a cultura. Às vezes, para a pessoa começar a se ver trabalhando ali dentro, para ela desejar trabalhar lá dentro, para ela falar assim, pô, é aqui que eu quero. Você pode dizer, olha, aqui a gente trabalha duro, mas a gente é desafiado todos os dias, né? A gente está sempre sendo instigada a mostrar o nosso melhor. Aqui a gente tem possibilidade de crescer e tudo mais, tá bom? Então, você precisa vender a sua empresa, o seu evento. Você tem que estar preparado para isso. E você ainda consegue se preparar à medida que você está entrevistando a pessoa, porque você vai vendo o que ela anseia, o que ela deseja. Então, você vai conseguir trazer o que você tem para que atenda esses anseios, esses desejos dela, para ela querer ir trabalhar com você. Que não seja, gente, só uma questão financeira. Porque, às vezes, financeiramente, às vezes o mercado está pagando tudo igual. Né? Então, assim, a pessoa pode escolher entre aqui ou ali. Só que se ela valorizar a sua vaga, ela vai querer ficar com você e não vai querer sair, tá bom? Aproveita esse momento, fala aí de eventos anteriores, como foi, conta um pouco da história, usa aí esse gatilho mental da história, né? Coisas que aconteceu, para que a pessoa
se interesse e queira trabalhar com você, tá bom? Por isso que é importante, gente, você ter nesse final aí, pelo menos umas 2 ou 3 pessoas aí no seu funil, para que você, caso, né, a pessoa não queira, mesmo você falando tudo isso, não deseja, você tenha mais opções, tá? É bom ter 2, 3 pessoas aí nesse final. Por isso que é tão importante você colocar mais gente lá na boca do funil, para você ter mais gente. E aí, gente, eu tenho certeza, você seguindo esse passo a passo aí desse modelo do funil, você vai conseguir não só ter a pessoa certa para trabalhar no seu evento, mas também uma pessoa que deseje trabalhar com você, sabe? Deseja trabalhar no seu evento, eu tenho certeza. E aí, o que você pode ter, às vezes, que você, por exemplo, uma cerimônia, às vezes você não vai ter ele na sua empresa, mas você vai estar sempre procurando. Então, você vai ter aí um banco de talentos. Depois que você fizer tudo isso, você tem aí, você vai anotando, você vai ter um banco de talentos, porque quando você precisar, você tem várias opções para você chamar. Isso com todos os profissionais, tá? Não é só o mestre de cerimônias, com todo mundo aí que vai trabalhar com você, tá? Então, você aproveita. Então, como é que você vai trabalhar esses processos, gente? Primeiro, você vai fazer uma contratação de pessoas qualificadas, você seguindo esse passo a passo. E depois você vai vender o seu evento, vender a sua empresa, tá? Você vai vender bem. É isso que você vai fazer. E você conseguindo fazer isso, gente, top, 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 top. Tá bom? E você pode ver, gente, tem muitos bons candidatos bons por aí. Então, é importante você ter boas escolhas, tá? Para você ter e para você ter sucesso, para os seus eventos terem sucesso. Por quê? Eu falo isso o tempo todo. Se chegarem para mim e falar, Nilza, o que você prefere? Você prefere ter uma baita infraestrutura ou você prefere ter uma baita equipe? Eu vou dizer para você, eu prefiro ter uma baita do equipe. Porque com equipe boa, gente, todos os problemas estão resolvidos, sanados. Qualquer pepino que dá, a pessoa resolve, te ajuda, tá ali para somar, entendeu? E você não precisa sofrer no seu dia a dia para conseguir motivar as pessoas a fazerem as coisas. Então, 1000 vezes ter uma boa equipe trabalhando com você, 1000 vezes. Inclusive, eu estava conversando isso com uma amiga, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não trabalhar com pessoas por afinidade, afinidade não, porque você gosta da pessoa. Às vezes você tem uma pessoa que é muito sua amiga, você gosta dela e tudo mais, e você chama para trabalhar com você. E a pessoa um fracasso, um fiasco, só te dá problema. E vai sobrar para quem? Para você. Porque você vai ter que assumir aquilo ali que aquela pessoa está fazendo. Então, assim, não chame ninguém para trabalhar por questões de... Ah, não, mas eu gosto tanto... Afetivas, por questões afetivas. Não chame. Porque você vai pagar o preço de trabalhar com pessoas por afetividade. Sabe, você não gosta, não, contratar porque é da família. Não, não faça isso. Tá? Porque você vai ter problemas. Tá joia, gente? Um grande abraço.